que veio primeiro, hein? O Mahoraga, o Shikigami ou a mitologia do Mahoraga, né? Esse é o que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje. Mas primeiro eu tenho que avisar que eu vou evitar de usar a página do mangá, tá? Porque a maioria dos canais que eu acompanho lá dos Estados Unidos, eles estão recebendo strike da Toho Animation. Eles estão recebendo strike nas páginas do mangá. A Toho, que está com o direito do anime, está dando strike em página do mangá. Então eu não vou me arriscar não. Não vou usar nem imagem do anime, nem imagem do mangá. Pensem nesse episódio aqui como se fosse um podcast, tá? É óbvio que se você não curtir, valeu pelo clique pelo menos. Mas vamos lá. O lance que eu estava pensando aqui sobre a origem do Mahoraga, né? Que eu fui reler. São 5 e 7 da manhã aqui, eu não consegui dormir, então fui reler Jujutsu. Eu fui reler em uma coisa que fica bem claro no caso do Sukuna. O Sukuna, quando ele encontra o Mahoraga, ele compara com o Yamato no Orochi. E aí eu fiquei pensando, né? O que veio primeiro aí? O caso do Yamato no Orochi. O Yamato no Orochi era tipo uma cobra, era tipo uma hidra, né? Uma hidra japonesa. Só que o Yamato no Orochi ele não regenera. Mas o que vem primeiro nesses casos? Porque o mundo de Jujutsu Kaisen é basicamente o nosso mundo, né? Tem a Shonen Jump no mundo de Jujutsu Kaisen, tem Demon Slayer, tem Digimon no mundo de Jujutsu. Então, obviamente mas tem o lance da magia, né, também. Então eu fiquei pensando, o que veio primeiro? Será que existiu um Yamato no Orochi de verdade? Que deu origem às lendas humanas do Yamato no Orochi nesse mundo? Ou as lendas humanas geraram uma maldição que era o Yamato no Orochi? E que aí vira tipo uma roda, um ciclo vicioso, né? A maldição gera mais medo, que a galera que revive o Yamato no Orochi e tudo mais. O mesmo lance aqui com as maldições essenciais, né? Tipo o jogo, o Mahito, o Dagon e tudo mais, né? Eles falam, né, que eles vão sempre renascer porque são medos básicos da humanidade e tudo mais. Eles falam que eles não vão ser os mesmos, né? Por causa da consciência e tudo mais. Mas eu tava pensando nisso. Porque o Sukuna ele compara o Mahoraga com o Yamato no Orochi. Mas já existe um Orochi nas 10 sombras. Um Shikigami do Orochi. E aí eu tava pensando, né? Aí ele chega e ele compara, né? Ele compara o Mahoraga e tudo mais. E aí ele vai cruzando com as informações de mitologia e de religião que ele tem. Porque o Mahoraga ele tem referências budistas. A mais recente é budista, né? Mas as referências budistas vêm do hinduísmo aí. E aí é bem mais antigo ainda. Bem mais antigo. Os Mahoraga eles são a raça de povo cobra que protegem o Chakra Dharma, né? O Chakra Dharma tem a ver com iluminação, tem a ver com sabedoria. Então e aí o Sukuna ele faz esse cruzamento de dados, né? E ele deduz a habilidade daquele Shikigami ali. Ele deduz que a habilidade do Shikigami é se adaptar. Isso é interessante porque a gente vê que as técnicas mais básicas, né, provavelmente são as mais antigas também, tipo o fogo, eletricidade e tudo mais. Porque, pelo que eles falam, que no mundo de Jujutsu, esses humanos que conseguem usar energia amaldiçoada, eles existem desde o princípio, né? É uma coisa antiga, desde o início da humanidade. A gente não sabe se os animais têm capacidade, não é como se fosse uma pista, né? Os animais têm capacidade, então deve ser algo que veio com a humanidade mesmo, deve ser algo que veio com a nossa consciência, nossa ciência, a energia amaldiçoada. Mas eu estava pensando que, a princípio, as 10 sombras tem tudo para ser uma dessas técnicas antigas, né? Porque é aquele negócio de brincar com a sombra, de fazer as coisas da mãozinha para fazer uma sombra. A princípio, as 10 sombras devia ser só uma técnica de manipulação de sombra para assassinato, de se entrar em sombra, de guardar coisa, né? Tem um limite de peso e tudo mais que fica na sombra do cara. E aí eles devem ter aumentado a eficiência com vários Baijin Vals.
porque tem a ordem correta, né? Quando uma pessoa, talvez inclusive se o Yuta copiasse, né, as 10 sombras, a gente tivesse uma consciência melhor disso aí, uma explicação melhor. Mas se o Yuta copiasse, a princípio ele ganharia os 2 cachorros e teria a capacidade de invocar uma Horaga. Qualquer usuário das 10 sombras pode invocar uma Horaga. E aí o Yuta poderia invocar uma Horaga selvagem no meio do campo de batalha aí. Será que ele conseguiria exorcizar uma Horaga? Se ele tivesse ajuda, né? Será que o Yuta... dura 5 minutos, né? A cópia do Yuta. Mas será que se ele dominasse uma Horaga, ele ficaria com uma Horaga permanente? Seria interessante isso aí, eu acho que não, né? Mas tem isso. E aí eles devem ter ido refinando a técnica ao longo dos séculos, né? Dos milênios aí, com vários Binding Balls. Uma coisa que é sempre estranha, que fica difícil de entender, principalmente que eu estava relendo, é que o Gojo, no último capítulo, o Gojo falou que ele tinha conversado sobre o Megumi, sobre uma Horaga, né? E ele obviamente ele pensa que ele consegue destruir uma Horaga com uma pedrada só, que a gente não viu ainda, né? O Sukuna, ele falou que ele ia tirar as escamas do Gojo e tudo mais, e despelar o Gojo. Esse era o plano do Sukuna, ficou bem claro no último capítulo, né? É o capítulo 228, tá? Para quem tá ouvindo isso aqui do futuro, caso alguém veja aqui, volte para cá do futuro. Mas ele deixa bem claro ali que ele queria depenar o Gojo, para adaptar tudo que o Gojo viu. Mas o Gojo ainda não mostrou a técnica sobre descarga máxima, e ele não mostrou a técnica máxima dele ainda também, né? Isso se ele não tiver nenhuma das outras combinações aí. Mas o Gojo dá a entender sim que ele conseguiria destruir uma Horaga com uma pedra só. Mas o que é legal no flashback original é que o Gojo, ele não dá a entender, ele não cita uma Horaga. Ele não cita uma Horaga. Então essa conversa que ele teve sobre o Megumi, com o Megumi sobre uma Horaga, foi depois. Deve ter sido depois. Porque a princípio ele fala, né, que o Megumi nunca pediu para lutar, nunca pediu para treinar com ele. Foi só depois que o Yuji chegou que o Megumi pediu para lutar com ele. Então eles devem ter tido essa conversa depois disso aí. Enquanto a conversa original é um pouco antes do Yuji, né? Mas o que dá a entender é que o Megumi aprendeu sobre as 10 sombras com os registros da casa do Gojo e não dos registros Zenin. É isso que eu entendi ali. Então fica meio que difícil de entender, né? Parte da técnica é meio que impressa no cérebro da pessoa, tipo técnicas complexas, tipo a do Hakari e a do Higuruma, né? Já vem com um set inteiro de regras pronto para ser usado, vem com domínio próprio, inclusive, expansão de domínio já pronto, só para o cara usar. Então fica meio complicado, né? Da onde veio, como é que o negócio evoluiu de uma técnica que controla a sombra, né? Que usa a sombra como meio, para os caras começar a fazer Shikigami, para os caras refinar um Shikigami tão pronto assim. Ele deve ter uma centena de Binding Balls, cara, para fazer uma Horaga. O Sukuna, inclusive, ele fala que são duas coisas, né? É o cântico e o sacrifício. O sacrifício aqui que fazem uma Horaga. Mas para eles refinarem esse negócio, deve ter ido muito Binding Ball ali para refinar o negócio. Porque o Mahoraga ele tem muita coisa ali, né? A gente vai para as armas dos Mahoraga mais para frente, mas vamos continuar isso aqui. E aí o Sukuna, o que dá a entender é que aparentemente tem o lance da técnica vir impressa, né, no cérebro do usuário. O Megumi ele ganhou os cachorros quando ele era moleque, ele tinha 5, 6 anos, né? Quando ele era moleque ali. Mas ele só descobriu o ritmo já quando ele estava treinando com o Gojo. Então, a técnica básica das 10 sombras ali, eu acho que ela nem devia se chamar 10 sombras, né? A parte básica do negócio lá da pré-história. Devia ser só um negócio de guardar a arma nas sombras mesmo, de entrar nas sombras e o cacete. Devia ser uma técnica para assassinato e tudo mais. E aí eles foram, deve ter vindo a cultura de fazer Shikigami, né? Porque o Shikigami é uma coisa religiosa lá do Shintoísmo, eu acho. Mas eu não sei se é do Shintoísmo em si, mas lá no Japão eles fazem Shikigami de papel, né? É feito com papel, tipo origami. E aí os caras começaram a fazer Shikigami de tudo com essas técnicas, né? O Dagon fazia Shikigami de água.
E o Dagon é uma maldição natural. E aí tem essa técnica que faz Shikigami de sombra, né, cara? E aí eles devem ter botado um monte de Binding Val aí. O Megumi não sabia a ordem. A ordem porque tem uma ordem complexa ali para domar os Shikigamis e ficar com eles, né? Você tem que usar o anterior para domar o próximo. Tem as misturas e tudo mais, tem a ordem corretinha. Se tiver interesse aí em um vídeo sobre as 10 sombras, vocês deixam aí no comentário, tá? A gente explica as 10 sombras direitinho. Pelo menos com o conhecimento que a gente tem até agora. Mas aí, e aí o Sukuna ele percebe isso, e eu tava pensando que esse Mahoraga, ele não é o Mahoraga, né? Ele é um construto de sombra que tenta ali emular uma entidade mitológica. Ele é um construto de sombra ali. Então a parte da mitologia acaba que eu acho que não vai vir tanta referência assim, né? É mais o Sukuna jogando o negócio. Por isso que eu não faço esses vídeos explicando mitologia e tudo mais, porque esse não é o Mahoraga da mitologia. Esse é um construto de sombra que tá ali para emular o negócio. Mas a funcionalidade dele é baseada em energia amaldiçoada, que é como eletricidade, e Binding Vals ali, que são os circuitos que fazem o construto direitinho. E óbvio, né, as reações e tudo mais, as reações que ele causa, que as pessoas causam ao bicho. Então, assim como o Sukuna consegue destruir o bicho, né, a gente tem que ir nas armas do bicho agora. Vamos lá. Ele tem uma espada básica, a espada que o Sukuna fala inclusive que é uma arma lendária, né? É uma arma lendária. Eles devem ter enfiado eles devem ter emulado essa arma original, deve ter existido em algum momento. Provavelmente ela existe ainda, né? E aí eles devem ter copiado. Eles devem ter copiado ela e implantado ela no Shikigami, lá no início, quando eles estavam desenvolvendo esse negócio. Porque, provavelmente, né? Provavelmente. Porque do jeito que o Sukuna fala é bem isso. Óbvio que tem traduções diferentes, né? Inclusive na tradução que eu li, tinha mais um nome diferente pro Unlimited Void. Era Unmeasurable Void. Era o vácuo imensurável. Mais uma tradução pro vácuo infinito e vácuo limitado aí. Mais uma tradução. Mas ele tem essa arma. E basicamente ela ataca com energia positiva, né? Com técnica reversa. Ela dispela e causa dano. É perfeita para usar contra espíritos amaldiçoados. Mas depois que ele consegue alterar. Ele consegue alterar usando energia amaldiçoada normal para atacar feiticeiros. E ele usa isso para atacar o Sukuna. Se ele acertasse um híbrido, né, tipo o Chozo, provavelmente a energia positiva seria mais eficiente. Mas ele tem essa arma e a parte principal, né, o lance do Chakra Dharma. O Chakra Dharma é a parte mais importante. A gente vê, a princípio, na luta contra o Sukuna, provavelmente que a adaptação dele não é tão rápida assim, não. Ele tem que tomar muito dano para ele se adaptar assim. Ele se adaptar pelo Chakra Dharma. Tanto que ele é destruído, né? O Sukuna consegue destruir o bicho. Mas ele tem que tomar muito dano para ele se adaptar dessa forma. E ele não se adapta a conceitos, pelo que o Sukuna... A gente não prova que ele se adapta a conceitos, assim. O Sukuna, ele especula, né? Que talvez, se ele tivesse adaptado ao conceito de corte, aí fodeu. E aí o Sukuna, em vez de usar o cleave, porque o desmanto é o corte básico, simplesmente corta o ar, e o clivar é o corte que lê energia amaldiçoada, né? É o corte que é melhor para seres vivos, para seres e feiticeiros e amaldições e tudo mais. Mas o Sukuna, ele fala que ele já se adaptou ao desmanto, então se ele tá adaptado a cortes, ao conceito de corte, não faz sentido usar o cleave. E aí ele já puxa o fogo e ele queima o bicho de uma vez só. Que é a mesma coisa que o Gojo pensou, né? Destrói o bicho de uma vez só. Mas o lance do Chakra Dharma, ele se adapta, mas um lance... ele se adapta, mas ele não deixa imune, tá ligado? Ele não deixa imune. Tem muita gente pensando, ele vai ficar imune. Ele não vai ficar imune. É tipo o Fallen Blossom Motion, que o Naobito e o Gojo usou aí.
Ele aumenta a resistência, mas ele não deixa imune. Se o ataque for muito forte, o bicho não segura não. Pelo menos o selvagem, né? O Mahoraga selvagem. A gente não viu o Mahoraga domado, que ele tem diferenças, né? Diferenças físicas. Talvez ele tenha outros poderes também. A gente sabe que a rodinha ficou pequena, né? A roda ficou bem menor. E ela fica flutuando o Mahoraga igual um ralo, né? Igual um ralo de anjo. Ela fica flutuando o Mahoraga. Tanto que ele desmaia durante a luta, mas a roda continua flutuando em cima dele, assim, a roda meio que não sai do lugar. Mas o caso do Sukuna, ele está usando o Chakra Dharma, só o Chakra Dharma. Talvez esse seja o Chakra Dharma deve ser a principal recompensa, né, para quem derrota o Mahoraga. Mas o lance da adaptação dele é que ele não é perfeito, né? Principalmente por causa a gente vê isso na luta. A gente chegou a ver isso, né, na luta contra a Yorozu, porque a gente achou que ele se adaptou e aí ele simplesmente quebrou ela toda de uma vez só com uma porrada só. Mas revendo aquela luta, o que o Sukuna fez ali com o Mahoraga é a mesma coisa que ele está fazendo contra o Gojo. Deve ser a estratégia básica para lutar para ele, né, para ele que ele usa contra a expansão de domínio, que é quebrar o domínio por fora. Porque o que ele fez com a Yorozu foi isso. Ele atraiu ela, ele estava usando o Chakra Dharma aí provavelmente para analisar tudo, porque é o que ele faz lá em Shibuya também. Ele estava analisando tudo, ele analisou a técnica de todo mundo, ele é curioso pra cacete. Até antes do Mahoraga, ele pega o telefone da menina, ele analisa direitinho. Ele analisa a técnica do cara, daquele fraldinha lá que tinha a técnica do milagre. Ele vai analisando tudo. Então eu acho que ele só está usando o Chakra Dharma para isso, para analisar melhor. Mas o que ele fez contra a Yorozu é a mesma coisa que ele está fazendo contra o Gojo, que é destruir o domínio dela pelo lado de fora. Ela se ferrou porque o domínio dela foi destruído, mas ela tomou uma facada por baixo, tomou uma chuchada por baixo. Eu não acho que o Chakra Dharma tenha feito diferença ali não. Principalmente porque o Mahoraga ele ataca com a espada de energia positiva, né? E a espada de energia positiva ela ia desencantar, né? Entre aspas, qualquer coisa que ela encostasse ali. A gente viu que o metal líquido da Yorozu ele não aguentou o pulso de energia positiva do veado das 10 sombras, ele não aguentou. Então o lance do Mahoraga quebrar a esfera junto com o domínio da guria lá, da Yorozu de por fora, eu acho que não tem a ver com o Chakra Dharma não. A gente ainda não viu a funcionalidade direito, né? Do Chakra Dharma aí com o Mahoraga domado. Isso é uma coisa que deve vir no próximo capítulo, a partir do próximo capítulo. E aí a gente tem as teorias, né? Do que o Sukuna estava fazendo nesse último capítulo aí. Tem a teoria principal que eu tava vendo, que o pessoal que eu tava vendo, né? É que o que ele fez ali quando a roda girou foi ele adaptar meio que impulso, como se fosse num domínio. Em vez dele ele adaptar tudo que estava no alcance dele ali, a energia reversa, técnica reversa. E aí o Gojo não conseguiu mais se curar, atrapalhou a regeneração do Gojo. Essa teoria é interessante, porque o veado das 10 sombras também funciona dessa forma, é um pulso ele solta um pulso de energia positiva. Talvez o Chakra Dharma domado do Mahoraga domado ele funcione dessa forma também. Ele meio que deu em vez de ele fazer o upload da adaptação no cérebro de Sukuna, né? Ele fez um campo ali de adaptação ao redor. Esse é uma teoria interessante. Tem a outra teoria também, né? Que na verdade esse é só o resultado do Gojo tá se esforçando demais. Tem o lance da sombra. Mas o lance da sombra, o que a gente não viu ainda, né? É porque é possível que o Sukuna, qualquer coisa que faça sombra, ele tá usando roupa preta. Então é possível que ele tenha guardado tanto o Gojo quanto o Sukuna tá usando roupa preta. Então é capaz de ele ter guardado
o Chakra Dharma na própria sombra do Gojo, quando deu ali, pra ele adaptar só o Gojo, né? É possível, porque se ele adaptou só o Gojo à energia reversa, o Sukuna também vai se foder, porque ele tava com um buraco no peito. Então esse lance do pulso à energia reversa ali, eu acho que não é tão provável nesse caso, porque o Sukuna vai ter que se curar, ele vai estar lutando contra o Gojo. Então o que eu acho, a teoria que eu escolho aí, é que ele enfiou a roda na sombra do Gojo. Assim, talvez naquela hora que ele encostou nas pernas do Gojo ali, né, ele encostou naquelas pernas do Gojo e a roda demorou para adaptar, porque a roda demora mesmo. Eu tava relendo, a roda demora para adaptar. O bicho tem que tomar muito dano para a roda adaptar. Tem o lance dos 3 minutos, né? Eu li mais uma vez várias traduções. A gente sabe, o domínio do Gojo ele foi destruído por fora 2 vezes. E a terceira vez ele foi destruído por dentro. Ele foi meio que destruído pelo excesso de massa, né? Ele quebrou que nenhuma granada. Ele meio que foi destruído por dentro. O Sukuna estava atacando por fora também, mas ele quebrou por dentro, nesse caso. Pode-se dizer que ele destruiu por fora, mas a gente viu que quebrou por dentro também. Então, eu acho mais provável que o Chakra Dharma aí esteja na sombra do Gojo. E o que é muito mais perigoso pro Gojo, né? Porque se o Sukuna ele invocar uma Horaga da sombra do Gojo, uma Horaga já vai sair por baixo, né? Tipo dando Shoryuken, dando uma chuchada ali no rabo do Gojo. O Gojo não tem como se curar disso, cara. Ninguém se curaria. Ninguém ia conseguir se curar disso. Mas essa é a teoria que eu tenho no momento. E esse é o que eu queria deixar aí, porque a gente não tem muito como especular, né? O bom senso, o senso comum não conta na luta dos mais fortes aí. Mas deixem suas teorias aí. O que vocês acham que o Chakra Dharma aí domado, tem diferença do Chakra Dharma domado pro Mahoraga selvagem, né? Qual outro feiticeiro que vocês acham que conseguiria destruir o Mahoraga em uma pedrada só? Ou se a galera estivesse trabalhando em conjunto, se funcionaria bem, tipo a habilidade Protean de Pokémon, né? Que se tu estiver duelando em dupla, é só tu acertar o bicho com... Não, é do Kecleon, a habilidade do Kecleon, que ele muda o tipo pro último golpe que ele tomou, e aí dá pra ferrar ele dessa forma. Dá. Mas existe essa possibilidade aí. Então deixem aí o que vocês acham. Pode botar referência aí de algum outro anime. Eu não vi. Tecnicamente a gente meio que regula de idade pro meu público aí que eu tô vendo. Então o que vocês devem ter, o que vocês viram, eu acho que eu vi também. Então a gente regula aí. Mas deixem aí as suas teorias. Se tiver. Talvez eu nem preciso. Acho que eu vou fazer um compilado aí das informações que a gente tem sobre as 10 sombras. Para fazer mais umas teorias aí semana que vem. Mas por enquanto é isso. A gente fica por aqui. Se você curtiu, deixa um like aí, que me ajuda bastante. Considera se inscrever, eu tô aqui toda semana. Tem spoilers na quarta-feira e tem review na sexta. E vai ter um vídeo de discussão também. Tem o review do anime para quem tá assistindo. E por enquanto é isso. Considera se inscrever. E valeu, a gente fica por aqui. Até a próxima, galera. Valeu.